Bem, boa tarde a todos. Vamos dar então início ao segundo painel, referente ao 5G, os desafios emergentes da nova era da comunicação. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Isabelle Carvalho, sou estudante de 4º ano da licenciatura em Direito e estou aqui como moderadora a título pessoal hoje. Gostaria, então, de agradecer aos oradores por aceitarem o convite para estarem aqui hoje, à Associação Acadêmica da Universidade de Lisboa por organizarem esse evento incrível e a quem está aqui presente para aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Gostaria de começar por apresentar meus oradores desse distinto painel, e começarei por falar em inglês de forma a dirigir-me ao senhor Jeffrey Izzo. I would like to start by introducing the speakers of this distinguished panel, and we'll begin by speaking English in order to address to Mr. Jeffrey Izzo. Mr. Jeffrey Izzo is currently the Counselor for Political and Economic Affairs at the United States Embassy in Lisbon. He graduated from the University of Albany and holds a master's degree from the Naval War College in National Security and Defense Studies. He has also worked for the United States Department of State for the past 20 years, having also exercised functions as field team leader of the Syria Transition Assistance Response Team and Foreign Policy Advisor to Army Central. Mr. Izzo, when you would like to start, feel free. Muito obrigado, Sr. Carvalho. Boa noite. Colegas e todas as pessoas. É prazer estar aqui esta noite para discutir esta importante nova tecnologia. Antes de começar, é claro que gostaria de observar que há menos de 3 horas tomou posse a nova presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Congratulato, Joe Biden, e bem-vindos. Tenho a certeza que os nossos amigos e aliados aqui na Europa têm muitas perguntas sobre como nossa política externa mudará. Eu acho que é seguro dizer que a abordagem dos Estados Unidos para proteger os seus interesses nacionais mudará em várias áreas. Dito isto, não acredito que a nossa política de promoção de uma economia digital vibrante e segura a nível mundial vai mudar. Objetivo que Portugal também partilha. Na minha apresentação, gostaria de discutir primeiro o potencial econômico e social do 5G, e, em segundo lugar, as ameaças à segurança representadas por fornecedores não confiáveis e de alto risco. Por fim, vou delinear as medidas que os governos devem tomar para proteger as redes 5G. Para começar, 5G é a próxima geração de tecnologia sem fio. Terá vastas implicações em toda a economia, desde a inteligência artificial até a indústria e serviços públicos, incluindo eletricidade e transporte. O 5G apresentará velocidades 100 vezes mais rápidas do que 4G, tempos de atraso de resposta significativamente reduzidos, conhecido como latency, e redes capazes de conectar milhões de novos dispositivos em tempo real, permitindo a internet das coisas. Futuros carros autônomos, bancos, hospitais, indústria inteligente e redes elétricas operarão em redes 5G. O 4G possibilitou inúmeras inovações com velocidades mais rápidas e mais dados. Uber, Netflix, Instagram, Google Maps, para citar alguns. Nesta fase, é ainda difícil imaginar as aplicações revolucionárias que o 5G permitirá. O potencial econômico global é impressionante. Só nos Estados Unidos, o 5G está previsto adicionar até 3 milhões de novos empregos.
e criar milhares de milhões de dólares com crescimento econômico anualmente. Os Estados Unidos desejam que todos os países beneficiam do tremendo potencial econômico do 5G. Acreditamos que isso pode ser alcançado e, ao mesmo tempo, que salvaguarda a segurança pessoal, econômica e nacional. Garantir a segurança das vantagens desta nova tecnologia é de vital importância. Como acontece com qualquer nova tecnologia, o risco de uso indevido por atores malignos pode, em última análise, destruir qualquer benefício dessa tecnologia. Assim, quero investir a maior parte do meu tempo com estas ameaças reais. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com os perigos das redes que podem ser manipuladas, interrompidas ou controladas por governos autoritários que não têm travões e contrapesos democráticos, os chamados checks and balances, na expressão em inglês. E não respeitam os direitos humanos, a privacidade ou as normas internacionais. As preocupações com a segurança dos Estados Unidos vão muito para lá da questão da espionagem política e industrial. Fornecedores não confiáveis e de alto risco, como Huawei e ZTE, podem fornecer ao governo autoritário, liderado pelo Partido Comunista de China, a capacidade e a oportunidade de interromper ou transformar em armas aplicações e infraestruturas essenciais ou fornecer vantagens tecnológicas às forças militares chinesas. Os líderes do Partido Comunista Chinês estão a competir pela liderança global e procurar vantagens estratégicas para remodelar o sistema global, incluindo a obtenção de superioridade em tecnologias avançadas como o 5G. Fornecedores chineses como Huawei e ZTE estão em dívida com o governo da República Popular da China. A Lei de Inteligência Nacional da República Popular da China estabelece este controle. Qualquer organização e cidadão deve, de acordo com a lei, apoiar, fornecer assistência e cooperar no trabalho de inteligência nacional e guardar o sigilo de qualquer trabalho de inteligência nacional de que tenha conhecimento. Além disso, o Partido Comunista Chinês está acima da lei na China, como seus líderes declararam repetidamente. Não pode haver confiança quando uma empresa carece de recursos judiciais para resistir ao exagero do governo. Os promessas feitas pela Huawei e ZTE de que não cooperam com a República Popular da China são promessas que não podem cumprir. Além disso, há relatos públicos na imprensa sobre a República Popular da China ameaçar países com materiais comerciais ou outra retaliação econômica se eles não permitirem o acesso de Huawei aos seus mercados. Devemos não manter unidos diante dessas ameaças para não encorajar ou recompensar esses comportamentos. Acreditamos que fornecedores não confiáveis, como Huawei e ZTE, ameaçam nossa privacidade, direitos humanos e concorrência global.
A tecnologia afeta todos os aspectos de nossas vidas. À medida que os limites entre o mundo físico e o virtual se confundem, e mais importante do que nunca, proteger os dados e as atividades online. O Partido Comunista Chinês quer obter dados pessoais confidenciais e está a encontrar novas maneiras de os recolher. O autoritário regime da República Popular de China financia cidades inteligentes em todo o mundo, com tecnologias de vigilância que podem ser utilizadas vastamente para violar direitos humanos e liberdades fundamentais. Os fornecedores chineses controlarem a infraestrutura 5G, podem ser compelidos pelo seu governo autoritário a entregar os nossos dados. Vimos o que Pequim faz com os dados de seus próprios cidadãos. O que acontecerá se os dados pertencerem aos nossos cidadãos, empresas, o governo? Huawei e ZTE prejudicam a concorrência leal no setor de telecomunicações, pois recebem acesso preferencial ao mercado doméstico chinês, um dos maiores do mundo, enquanto beneficiam de propriedade intelectual roubada de concorrentes não chineses. O regime da República Popular de China subsidia os projetos globais de tecnologias de informação das suas empresas com emprestamentos com juros baixos ou a fundo perdido vindo de bancos estatais. A República Popular de China faz isso para conter os concorrentes e garantir o seu domínio no 5G. A diversidade de fornecedores é importante para a segurança e a concorrência saudável em 5G telecomunicações. Isso é verdade em qualquer indústria, como todos nós descobrimos em relação à produção das máscaras N95 em 2020. Se a Huawei continuar a conter injustamente os concorrentes usando subsídios implícitos, poderia forçar outros fornecedores a sair do mercado, obrigando os operadores a aceitar qualquer preço que a Huawei defina e qualquer tecnologia que a Huawei venda. Os Estados Unidos encorajam fortemente os seus aliados e parceiros, cuja segurança nacional e interesse mútuo compartilhado pelos Estados Unidos e a elaborar legislação, regulamentos e outras medidas que garantem nossa segurança 5G comum. As medidas nacionais devem levar em consideração o modelo de governança do país no qual a empresa está sediada e o potencial de influência ou interferência governamental sem recurso judicial. As propostas de Praga resultaram de encontro de mais de 30 países em todo o mundo, organizado pela República Checa em meio de 19, capturou os elementos-chave necessários para atingir esses objetivos. A Caixa de Ferramentas da União Europeia, com medidas de mitigação do risco, descreve ações robustas e específicas que os Estados-membros devem tomar para proteger as redes 5G.
Ela fornece menu de recomendações, incluído proibições ou restrições a fornecedores considerados de alto risco. Proibições ou restrições são recomendadas, por exemplo, para fornecedores vulneráveis à interferência de governos de países terceiros não sujeitos a controles e equilíbrios legais e democráticos. Na conclusão, os Estados Unidos defendem uma economia digital vibrante em todo o mundo, que permite a todas as pessoas beneficiarem da promessa das redes sem fio de quinta geração, 5G. Espero que as redes 5G afetem todos os aspectos das nossas vidas e economia, incluindo infraestrutura crítica, como transporte, distribuição elétrica e telemedicina. Portanto, é que está em causa não podia ser mais importante. A confiança não pode existir quando os fornecedores de telecomunicações estão sujeitos a governo autoritário como da República Popular da China, que carece de sistema judicial independente ou de Estado de direito para proteger os consumidores e as empresas. Além disso, a Huawei, em particular, tem histórico de comportamento sem ética e ilegal, incluindo roubo de propriedade intelectual. Governos, operadores de telecomunicações e utilizadores de rede devem priorizar a segurança ao planear e construir as suas redes 5G. As medidas nacionais devem ser elaboradas para excluir fornecedores não confiáveis e de alto risco, independentemente da origem nacional, de fornecimento de equipamentos, software e serviços em redes 5G. Existem fornecedores alternativos e confiáveis. Ericsson, a Nokia e a Samsung oferecem equipamentos competitivos como Huawei e ZTE em termos de qualidade e custo, mas não estão obrigados a obedecer a regimes autoritários que possam exigir que roubem seus dados ou desliguem sistemas críticos como a abertura de botão. Por fim, aqui na Europa, os Estados Unidos congratularam-se com a Caixa de Fundamentos de Segurança 5G da União Europeia, especialmente as suas recomendações para excluir fornecedores de alto risco de partes críticas e sensitivas das redes e para proibir ou restringir fornecedores vulneráveis à interferência de governos de países terceiros, sem travões e contrapeças judiciais e democráticas. Obrigado pela vossa atenção. Thank you very much, Mr. Izzo. Agora, regressando à língua portuguesa, gostaria de apresentar o Dr. Carlos Manso. O doutor é presidente do Conselho de Administração da empresa municipal Infralobo, tendo anteriormente assumido os cargos de diretor financeiro e diretor-geral. Além disso, também já foi diretor financeiro da Visual Forma e cofundador da Delegação Regional do Algarve da Ordem dos Economistas, tendo se licenciado em Gestão de Empresas e se especializado em Gestão Empresarial na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Doutor Manso, quando quiser, tem a palavra. Desculpe. Antes de mais, quer dizer alguma coisa, Sr. Jeff Izzo? Desculpe, senhor, pode repetir mais devagar?
Ok. Antes de mais, boa noite. Estão-me a ouvir? Boa noite. Boa noite. Quero agradecer à Associação Académica da Universidade de Lisboa o convite que me fez para com tão ilustres convidados neste painel, falarmos sobre os 5G e os desafios emergentes da nova era de comunicação. E quero cumprimentar os restantes membros do painel aqui presentes. Dito isto, não posso começar a minha apresentação sem falar um pouco da Infralobo. E já vão perceber porquê. A Infralobo é uma empresa municipal detida, é uma parceria público-privada entre o município de Lolé e Val do Lobo. O município de Lolé tem 51%, por isso é sócio maioritário. Temos um contrato de gestão delegada há 15 anos para aquilo que são os chamados serviços públicos essenciais, que é a água, o saneamento e a recolha de resíduos sólidos urbanos, vulgarmente conhecido pelo lixo. E depois temos delegação de competências na área de limpeza de ruas, espaços verdes. Somos responsáveis pelo tratamento de 22 hectares de espaços verdes num resort de luxo, entre outras competências menores como iluminação, sinalética e outras mais. Para terem uma noção, eu não vou falar, gostei muito de ouvir o Sr. Jeff Iso sobre as implicações políticas que os 5G vai trazer, mas eu quero-vos falar do impacto e dos desafios que a 5G vai trazer para as empresas, até porque, vocês depois terão a oportunidade, nós consideramos que a Infralobo, em conjunto com outras empresas que também já fazem um excelente trabalho nesta área, já futuro. Ou seja, em 2016 a Infralobo trabalhava de uma forma normal, ou seja, nas leituras da água tínhamos leitores, as pessoas iam lá uma vez por mês, davam as leituras, introduzia-se no sistema informático para se fazer a fatura, e tudo isto era um processo demoroso, demorava 15 dias, as ordens de serviço também saíam em papel, a gestão da frota era feita da mesma forma como se calhar 90% das empresas fazem atualmente, através dos papelinhos, através das requisições, através dos pedidos escritos, com toda a burocracia que daí advém. Em 2016 nós tivemos um desafio interno que foi fazer um levantamento de tudo aquilo que eram as nossas competências principais, as nossas áreas fundamentais, e com o objetivo de aumentar a eficiência e aumentar a eficácia e conseguir melhorar a satisfação do cliente, tendo em consideração aquilo que é o maior desafio da atualidade para a nossa geração, que são as alterações climáticas, que é uma área muito sensível e muito querida e que o município de Lolé tem estado na linha da frente, já que o presidente do município até é o presidente da Associação para o Combate às Alterações Climáticas. Isto é do passado. Agora, a Isabel, se não se importar, de colocar o vídeo do YouTube para demonstrar aquilo que é a Infralobo atual antes de desenvolver. Bem-vindos ao primeiro Smart Resort do mundo. A Infralobo é a empresa responsável pelo fornecimento de água e saneamento, recolha de resíduos e pela manutenção de todo o Smart Resort. O seu papel é proporcionar aos habitantes do resort serviços públicos básicos movidos pela tecnologia e a pensar no ambiente, para que possam viver num espaço consciente virado para o futuro. Como o fazem? Primeiro, a sede. Um edifício inteligente automatizado para a eficiência e redução de custos e consumos. É onde fica a Smart Room, o centro, o cérebro do Smart Resort. É na Smart Room que tudo acontece. A informação é trabalhada e tudo fica smart. Toda a gestão de ocorrências é feita a partir daqui. Através da aplicação Smart Management, os clientes podem reportar qualquer situação fora do normal. Em menos de um dia obtêm a resposta e, dependendo da situação, vem o problema resolvido. Os espaços verdes são regados apenas quando precisam. O sistema de irrigação inteligente permite determinar se é necessário regar artificialmente os espaços verdes ou se o clima pode resolver naturalmente o assunto, minimizando assim o gasto desnecessário de água, uma matéria muito séria para a Infralobo.
Com o sistema de telemetria, a Infralobo consegue contabilizar rigorosamente o consumo e identificar qualquer perda de água ou consumo anómalo. E como poupam na recolha de resíduos? Com os sensores de volume, a Infralobo consegue saber que contentores precisam de ser recolhidos e os que estão vazios, definindo assim uma rota mais eficiente que desperdiça menos tempo e gasta menos combustível, poupando dinheiro e reduzindo as emissões de carbono. Estas soluções têm como base a sustentabilidade ambiental e fazem do Smart Resort um lugar preparado para um futuro onde os espaços urbanos são tratados pela Infralobo como um fator importante para a qualidade de vida dos seus habitantes. Um lugar para se estar e ser feliz. Não há futuro sem sustentabilidade e para a Infralobo o futuro é smart. Só para terem uma noção, isto é fruto de um levantamento exaustivo e de um debate interno na empresa e de conhecer inúmeras empresas a nível nacional. Quase todos estes produtos são desenvolvidos por startups nacionais. E depois temos, como é óbvio, uma Altice, que é um fornecedor através da rede LoRaWAN, que nos ajudou naquilo que é o sistema de rega inteligente. Nós desenvolvemos isto foi pensado em 2016, só para terem noção, em 2017 este produto já está, este processo de trabalhar já está consolidado. Nós passamos de uma satisfação de clientes de 61% para 83%. No vídeo, porque foi feito no ano passado, e nós já subimos de 81% para 83%. O tempo de resposta para a resolução dos problemas dos nossos clientes baixou de 15 a 20 dias para menos de um dia. Somos a segunda melhor entidade a nível nacional naquilo que é o indicador mais importante, que é a água não faturada. E, inclusive, enviamos diariamente a todos os nossos clientes uma série de alertas em termos de roubos de água, consumos anómalos, ou seja, ajudamos os clientes a fazer uma gestão eficiente daquilo que são os consumos de água, e a água cada vez é mais escassa. No nosso sistema de rega, para ter a noção, quando chove, o sistema faz um shutdown completo, ou seja, quando chove, na Infralobo nós não regamos. Isto permitiu que em 2020 tivéssemos uma poupança de água a rondar os 27% só na gestão do espaço, na gestão de rega dos espaços verdes e através de uma estação meteorológica. Em 2021 vamos permitir aos proprietários, através de uma aplicação, para que eles possam também fazer a gestão automática dos seus espaços verdes. Estamos a falar de propriedades grandes, com 2.000, 3.000, 4.000 metros quadrados, com jardins com elevado consumo de água, e também eles próprios vão poder fazer uma gestão inteligente, smart, das suas propriedades. Relativamente à frota, nós conseguimos reduzir a frota em 18% e percorrer menos 23 mil quilómetros no primeiro trimestre após essa redução da frota. E nada disto se faz sem a comunicação e sem a internet. Nós, apesar de não estarmos no 5G, estamos no 4G, desenvolvemos aquilo que denominamos o primeiro Smart Resort do mundo. É uma provocação, porque fala-se muito das Smart Cities, mas é sempre pequenos projetos, muito restritos, em pequenos nichos, e nós conseguimos, para a nossa área toda, integralmente prestar este tipo de serviço e ter este modelo de gestão. No início tivemos muita dificuldade a nível da cultura dos próprios trabalhadores, passar de um sistema em que havia papelinhos, agora deixa de haver papelinhos, é tudo à base de tablets e tudo à base de uma gestão mais digital. Tivemos que introduzir antenas em várias zonas para que a transmissão de dados fosse mais rápida, introduzir inclusive uma rede de fibra e uma rede privada de LoRaWAN, e por isso eu considero que nós já
estamos preparados para aquilo que o 5G nos pode trazer de mais. O 5G vai-nos trazer uma melhor latência em termos de internet, maiores transmissões de dados muito mais altas, vão-nos permitir automatizar ainda mais os processos. Só para terem noção, nós neste momento temos rotas definidas através do sistema de algoritmo que lê os volumes dos contentores dos resíduos e define automaticamente a rota. Com o 5G vamos poder passar para a fase seguinte, porque o 5G vai permitir a anulação daquela gap entre a transmissão dos dados reais e de quem está a tratar da operação e provavelmente ter máquinas autónomas, uma gestão de tráfego muito maior, continuar a melhorar o sistema de rega, inclusive é o que estamos a fazer aqui hoje, melhorar significativamente através de uma realidade virtual aumentada, e por isso esta vertente tecnológica irá permitir melhorar ainda mais aquilo que nós fazemos, alargar e criar ainda muitos mais serviços. A maior parte dos serviços que irão ser criados, se calhar ainda hoje não estão a ser pensados, já se falou nas preocupações políticas, nas preocupações militares. Isto vai trazer complexidades diferentes a nível daquilo que são a proteção de dados, porque produzem este tipo de ferramentas, irá alavancar a internet das coisas, irá produzir uma enormidade de dados que, sendo tratados na boa fé dentro de uma empresa, poderão servir para melhorar o serviço e criar novos produtos. Contudo, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, trarão complexidades e desafios muito maiores a nível de protocolos de segurança e daquilo que é a proteção dos dados das pessoas. Agora, irá potenciar isto que nós já fazemos a uma escala muito maior, ou seja, irá possibilitar, na minha opinião, que aquilo que é o conceito de Smart City consiga ser implementado de uma forma com menos entraves que nós já sentimos, que agora já estamos mais consolidados, mas que já sentimos, mas que acreditamos que o 5G irá melhorar significativamente e irá permitir à Infralob e aos municípios a prestação de serviços públicos essenciais de elevada qualidade, de maior proximidade dos clientes, e a proximidade não é a pessoa propriamente dita. Eu posso-vos dizer que atualmente uma redução de serviços de tempo de resposta de 15 dias para um dia, para o cliente é muito melhor, e o cliente atualmente não fala com ninguém, é tudo feito automaticamente através de ferramentas tecnológicas. Inclusive, provavelmente com a implementação do 5G, poderia-vos fazer uma apresentação de realidade virtual aumentada à Infralob, e vocês, era como se lá estivessem. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a atenção e espero que vos tenha esclarecido sobre o potencial do 5G, apesar de nós com o 4G já fazemos qualquer coisa. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Manso. Agora, por último, mas não menos importante, temos a engenheira Filipa Fisch Santos. A doutora é Executive Board Member da Glint, multinacional de tecnologia e consultoria com mais de 20 anos de experiência na área da saúde. Atualmente é vogal da direção da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação e professora convidada da Universidade de Lisboa. Licenciou-se em Engenharia Química, é mestre em Engenharia Bioquímica e doutorada em Bionanotecnologia no desenvolvimento de chips de ADN, tendo ainda frequentado a Faculdade de Medicina de Lisboa. Conta ainda com uma forte presença em áreas ligadas à tecnologia e à gestão da saúde, colaborando atualmente com a Comissão Europeia nas áreas de e-health. Doutora, quando quiser. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos que nos estão a ouvir. A esta hora que já é difícil, é um final de dia, mas graças à tecnologia conseguimos reunir-nos e manter a presença para estas conferências que são essenciais para discutir estes temas.
Cumprimentar também os meus colegas de painel e dar os parabéns pela organização da conferência à Associação Académica da Universidade de Lisboa, por reunir diferentes perfis para discutir e para dar bons casos de exemplo de como tecnologias emergentes, sejam elas 5G, sejam elas o IoT ou outras, vão nos permitir olhar para a sociedade de uma forma diferente e proporcionar formas diferentes também de trabalho e de produtividade. Se me permitem, eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Ora bem. Deixe-me só colocar, espero que estejam a ver neste momento. E, portanto, hoje iria-vos falar um pouco do o que é que a pandemia nos trouxe em termos dos desafios da tecnologia, como é que ela alterou a nossa perspectiva sobre a tecnologia. Depois falar um pouco sobre como é que as tecnologias, nomeadamente o 5G e a potencialidade do 5G nos diferentes setores de atividade, e em concreto na saúde, o que é que ele nos pode trazer e melhorar o nosso dia-a-dia no contexto da saúde. Eu começava com esta fotografia já tem 5 anos, ganhou um concurso internacional de fotografia, mas mostra que efetivamente, mesmo nas situações mais difíceis para um ser humano, portanto isto é um conjunto de migrantes, que quando chegou a uma costa tentou ter conectividade para falar com amigos, familiares e portanto mesmo nas situações mais difíceis, nós hoje vivemos assentes no mundo de mobilidade, do virtual e do digital e precisamos da tecnologia como nunca também para ultrapassar situações como as que vivemos atualmente. Olhando para o impacto da pandemia e este é um outlook da OCDE publicado no final do ano passado, o que vimos com a pandemia, nomeadamente com o Covid-19, se olharmos para os países da OCDE, verificamos que eles tiveram uma abordagem estratégica para, a nível nacional para a inteligência artificial e, portanto, há planos nacionais e a nível da União Europeia que definem estratégias de aplicação de sistemas de inteligência artificial, de olhar para os dados para prever e conseguir monitorizar, neste caso, a propagação da doença e antecipar algumas das políticas que têm de ser tomadas com antecipação. A conectividade continua a melhorar e, portanto, cada vez mais consumo de dados e cada vez mais uma expansão sobre a rede 5G nos países da OCDE. A pandemia trouxe-nos também claramente a necessidade e os governos e as várias nações perceberam que tinham que ter um acesso atempado e seguro e trustable aos dados que tinham sobre os seus cidadãos, sobre os seus doentes, e com isso como é que podiam utilizar esses dados para que pudessem antecipar políticas de desenho na área da saúde, na área da prevenção e depois efetivamente para o desenvolvimento e a distribuição de vacinas, onde é fundamental que a inteligência artificial, o IoT e o machine learning consigam prever, antecipar as necessidades e garantir um tracking da distribuição das vacinas, que é um bem precioso nesta altura em que passamos por uma pandemia desta grandeza e com este impacto. Depois também vemos que as tecnologias têm criado, efetivamente, plataformas que nos permitem ter acessos a dados e deixar que esses dados também estejam abertos para diferentes equipas que possam trabalhar de uma forma que não era possível no passado. E, portanto, temos equipas multidisciplinares com plataformas abertas que trabalham os dados e que contribuíram e muito para tudo o que foi a investigação clínica que observamos nestes últimos 10, 11 meses de pandemia. Quando olhamos, e estas foram as principais mudanças que vimos a acontecer e que claramente a tecnologia teve um papel e a necessidade de utilizar mais tecnologia, quando olhamos para 2021 e, como se puder dizer, o novo normal, este é um estudo da McKinsey, portanto o que nos mostra é que efetivamente o crescimento do empreendedorismo cresceu muito, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, portanto tivemos crescimentos comparativamente a anos de 2019, ao mesmo período de 2019, e temos crescimentos de empreendedorismo e de criação de novos negócios entre os 20% e os 50%, comparado exatamente com o período homólogo de 2019, e portanto este é um crescimento
não estávamos habituados a verificar em crises. A última crise foi económica e isto não se verificou. A produtividade, e isto dito por uma série de diretores, de executivos que foram entrevistados por este estudo, portanto, acreditam claramente que o digital e a transformação digital trouxe-lhes ganhos de produtividade e de relação com o seu cliente de forma efetiva, e, portanto, tivemos aqui um aumento de produtividade entre os 5% e 10% ao longo dos diferentes meses da pandemia em 2020, e uma constatação que todos nós sentimos é que foi possível implementar, foi possível adotar tecnologia que já existia e que nós todos os dias utilizamos no nosso telemóvel, que dificilmente conseguiríamos fazer se não fosse esta pandemia, e, portanto, demoraria pelo menos uma década a adotá-la dentro das instituições e na relação que tem para fora com os seus clientes, ou com o seu doente, ou com o seu paciente. E, portanto, este claramente foi um acelerador que aconteceu e que agora temos de perceber como é que continuamos a utilizar, garantindo que temos infraestruturas resilientes e que temos a devida arquitetura in place para funcionar. O trabalho remoto também todos percebemos, e de um momento para o outro tivemos que perceber que havia principalmente trabalho altamente qualificado na área das engenharias, da informática, que podia ser feito, e consultoria, que podia ser feito de forma remota. Claramente isso foi adotado, e olhando para o futuro, o estudo que foi feito também pela McKinsey, vê-se que cerca de 20% da força de trabalho global pode claramente ser feita fora do escritório. Mas isto o que é que implica? Implica que temos que pensar qual é o futuro do trabalho, qual é o novo modelo de escritório que temos, e as empresas vão ter que se reimaginar e repensar qual é a nova forma de acolher os seus colaboradores, e também muito importante qual é a cultura que podem transmitir, qual é o propósito que podem transmitir quando estamos a falar num trabalho cada vez ou tendencialmente remoto ou misto. Há paradigmas em que temos que voltar a requalificar as pessoas, formá-las para garantir que sentem a pertença às empresas e às instituições. Quando olhamos para o caso concreto da saúde, temos aqui dois exemplos. Este exemplo de um hospital pediátrico em que em 2019 tinha uma média de 2.000 consultas por semana, e a julho de 2020 tem cerca de 5.000 consultas por semana, teleconsultas. E, portanto, acredita que 30% dos seus atos médicos vão passar por teleconsulta ou por telesaúde, num sentido mais amplo, e isto claramente é uma transformação muito, muito grande, que já era prometida, mas que a pandemia veio em tudo acelerar. E, por último, uma das tendências, e claramente todos beneficiamos com isto, foi a revolução biofarmacêutica, em que nós passámos de uma escala de anos para uma escala de meses na produção de vacinas, com tecnologias diferentes das que estávamos habituadas para produzir a vacina. Claro que isto resulta, e aqui todos falamos que devemos centrar as tecnologias e os cuidados para o cidadão, mas é sempre muito difícil fazê-lo, e este foi o momento em que conseguimos que os países, as nações, as organizações, os reguladores, os investigadores, as instituições públicas e privadas centrassem a sua atividade e o seu foco para produzir uma vacina e garantir a melhor gestão da doença e da saúde para cada um de nós. Portanto, isto foi possível claramente porque houve um grande investimento e há um trabalho de anos alargados sobre esta nova forma de produzir a vacina através do RNA mensageiro. O segundo foi efetivamente possível utilizar diferentes tecnologias que nós chamamos emergentes, mas que hoje em dia já passam a ser mais utilizadas no nosso dia-a-dia, inteligência artificial, machine learning, para saber que utentes podiam entrar em ensaios clínicos, como é que podíamos paralelizar ensaios clínicos, como é que podíamos recolher dados e analisá-los de forma muito mais célere, e os reguladores tiveram uma atenção muito maior para que esta aprovação fosse feita em tempo recorde. E, portanto, passámos para uma escala de meses comparado com a escala de anos, e a última vacina que tivemos numa escala de anos mais curta foram de 4 anos. Portanto, claramente abre portas para que equipas multidisciplinares com base em tecnologias consigam, efetivamente, e com investigação e investimento, olhar e transformar tudo o que é estes tratamentos e, portanto, claramente monitorizar e reduzir custo e avançar muito mais rápido para o mercado. Com tudo isto, o que nós vemos é que há
uma onda crescente por mais conectividade, por mais tratamento de dados e por mais ligação entre objetos, o tal IoT que nós, que em português, passa para a internet das coisas, é um termo mais, o português será desta forma. O que é que o 5G vai criar e o que é que pode prometer? Vai criar condições para novas oportunidades de negócio com base em conectividade e em dados. E, portanto, claramente, o 5G vai-nos garantir que vai continuar a haver um crescimento exponencial da procura pela conectividade móvel, portanto, o 5G é a forma de responder. Vai haver uma competição global pela liderança tecnológica, portanto, todas as empresas nesta área vão competir para ter a tecnologia e para adotar os dispositivos que se podem conectar através desta tecnologia. E, claramente, temos que ter aqui, tal como eu estava há pouco a falar nas vacinas, tem que haver aqui uma convergência muito grande entre as autoridades reguladoras, os parceiros públicos e privados, para garantirem que conseguem responder aos desafios que quer o 5G, quer o IoT nos trazem, não só de interoperabilidade, da parte técnica, mas também, acima de tudo, muito importante, a segurança e a privacidade dos dados, que é algo que preocupa a todos neste momento. Que aplicações é que podemos ter do 5G no negócio? Portanto, a experiência aumentada do cliente, o que falamos de experiências imersivas, de realidade aumentada, e aqui posso dar um exemplo concreto na área da saúde. Há um hospital pediátrico de referência a nível europeu que está situado em Espanha, que utiliza esta realidade aumentada para garantir que as crianças conseguem fazer exames sem terem qualquer tipo de anestesia. E isto melhora a experiência da criança que está a fazer o exame, como melhora a experiência familiar, que não sofre de tanto stress pela criança estar a ser anestesiada, por exemplo, para fazer esse tipo de exames. E, portanto, estes claramente são modelos que trazem um benefício, não só de custo, mas um benefício clínico e de bem-estar no contexto da saúde. Ganhos de produtividade, claramente o 5G combinado com o IoT vai alterar as cadeias de produção que estamos habituados a ver hoje em dia, muito baseado nos processos analógicos e manuais. É uma camada que colocamos em cima e, portanto, os tempos de produção podem ser reduzidos em 10 vezes quando comparado com o 4G. Novos ambientes de trabalho e cirurgias remotas, eu já vou desenvolver um pouco mais, mas claramente a velocidade do 5G e a capacidade de conectar com equipamentos vai nos permitir trabalhar à distância e, no caso da saúde, este tipo de cirurgia remota que nos permite estar quase embebido na mesma sala de operações, embora possamos estar à distância. E depois todo o potencial que o 5G ligado com equipamentos, com todos os aparelhos, podem nos trazer em termos de novos produtos e inovação que possa ser colocada no mercado. São 8, eu coloquei aqui um resumo, e não é para detalhar, mas um resumo de como é que podemos caracterizar o 5G. Portanto, podemos ter mais de 100 dispositivos conectados por unidade de área, uma banda larga 1000 vezes mais rápida por unidade de área, portanto, aqui estamos a comparar com a última do 4G, uma latência de 1 milissegundo, e, portanto, quer dizer que nós não temos de esperar para ver o que está a acontecer, portanto, é esta o significado da latência. Uma disponibilidade de 99,999%, 100% de cobertura, uma redução gigante no que é o consumo de energia de rede e aumentar a vida útil da bateria até 10 anos nos dispositivos de IoT de baixa potência. Portanto, estes são características e vantagens que o 5G vai nos trazer de futuro. Como é que está a implementação do 5G? Isto é uma visão muito global na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Portanto, na Europa dos 27 mais Reino Unido, nós temos a implementação já a decorrer em 18 países, temos a Áustria a avançar muito rapidamente para uma cobertura em cerca de 40%, segundo o que foi relatado em dezembro de 2020. A Dinamarca estaria a alcançar uma cobertura até 80% para dezembro de 2020, e a Espanha tem uma rede de 5G em 21 cidades e, portanto, está a fazer ainda numa fase de testes para alcançar o 5G. Quando olhamos para a Ásia, a Coreia do Sul começou o processo em 2018, final de 2018, e é objetivo da Coreia do Sul, é considerado um dos países mais inovadores a nível mundial, terminar a implementação até 2023.
A China, os Estados Unidos têm grandes avanços e estão a liderar a implementação com diferentes parceiros do 5G e, portanto, claramente são passos que são dados e a partir daqui também conseguimos perceber que muitos destes casos de uso que falamos e que mencionamos podem ser realizados de forma segura. O impacto do 5G na saúde, estamos a falar, eu coloquei aqui 5 casos, depois podemos considerar muitos mais, como é óbvio, mas a transmissão de grandes arquivos de imagem, se considerarmos um exemplo de imagens na área oncológica em que podemos produzir 1 gigabit por doente e que depois temos que transmitir essas imagens o mais rápido possível para que o médico possa analisá-las e melhor ainda poder analisá-las com base em inteligência artificial para ser mais rápido e conseguir no momento, nesse mesmo dia, na hora a seguinte, estar a falar com o doente e traçar o melhor plano de tratamento para esse doente, só vai ser possível alavancado em 5G. A monitorização remota e em tempo real dos doentes, aqui há vários estudos que indicam que a capacidade do doente monitorizar o seu estado de saúde envolve muito mais no seu autocuidado e os médicos acreditam que isto é uma vantagem clara para reduzir o número de episódios agudos, o número de pessoas que vão aos hospitais por doenças crónicas. O 5G vai permitir que eu consiga recolher esses dados em tempo real e dar alertas para os profissionais de saúde no caso de haver doentes crónicos descompensados. Claramente, este é um dos temas críticos para a área da saúde e da gestão da doença crónica. Depois, tudo o que o 5G pode melhorar, quer para tratamentos mais inovadores e menos invasivos, na área da simulação, e isto pode começar na parte da formação médica, até casos mais complexos de cirurgias que podem permitir a simulação antes, efetivamente, de estar com o doente em tempo real. A expansão da telemedicina de forma muito mais concreta do que vemos hoje em dia. Estima-se que a implementação da telemedicina, e eu acredito que com a pandemia estes dados ainda vão ser mais fortes, que vamos aumentar a utilização e a implementação da telemedicina, mas claramente o 5G vai nos permitir, por exemplo, ter a transmissão de ecografias, de exames de imagem médica em tempo real e com a definição necessária para o diagnóstico clínico. E, por fim, a inteligência artificial, que pode ser utilizada não só para analisar grandes quantidades de imagens médicas e ajudar o médico a detectar padrões que não são visíveis a olho nu, como vimos no caso da vacina, potenciar esta análise de dados de grande volume de dados para acelerar quer a produção, quer depois a introdução e a distribuição no mercado de vacinas ou de outros tratamentos inovadores que queiramos colocar. Para terminar, eu diria que todos os setores vão beneficiar do contexto e da implementação do 5G. A saúde, claramente, terá um dos maiores impactos com a implementação do 5G. O 5G deve ser encarado como uma ferramenta que vai permitir estes ganhos, tem de ser testados, tem de ser consolidados e temos de ter uma estratégia de implementação, não pode ser uso pontual, até como estávamos a ver aqui no caso anterior, não pode ser numa escala piloto, temos que garantir que eles são pilotados, mas que depois ganham a devida escala para que seja a opção de cada um de nós escolher a forma de tratamento e de relação com o seu profissional de saúde. Para que isto tudo aconteça, é muito importante que o diálogo entre reguladores, entidades públicas e privadas definam uma estratégia que é convergente e consistente e que entregue valor. E, claro, o ambiente regulatório, como é sempre algo de discussão na área do 5G, é fundamental para gerar confiança e que depois, a seguir, veio o investimento, quer do setor público, quer do setor privado, para que se consiga atingir os fins a que nos propomos. E o 5G, tal como outras tecnologias emergentes, o IoT, a inteligência artificial, acredito que são a base de qualquer área de negócio e, em concreto, na saúde, para garantir que temos uma sustentabilidade nos cuidados de saúde e que temos uma maior equidade também na prestação dos mesmos. Muito obrigada, doutora Filipa Santos. Passamos então agora ao período de perguntas aos oradores. Quem estiver interessado em colocar alguma questão, por favor, escreva nos comentários ou do YouTube ou do Facebook, que faremos então as perguntas à oradora que for direcionada, ou a todos, se for o caso. Já temos aqui algumas perguntas. A primeira é para o doutor Carlos Manso, que é, do ponto de vista operacional,
como é que os proprietários do resort podem fazer a gestão do consumo de água, quer nos relvados das moradias, quer mesmo nas piscinas particulares? Atualmente, a Infralobo, os proprietários, pronto, têm a propriedade deles normal, mas através do sistema da Infralobo, a Infralobo tem dois sistemas, o sistema do Smart Irrigation e o Smart Water. A Infralobo todos os dias monitoriza através da telemetria de devices digitais que estão nos contadores de água, os consumos das casas. Nós conseguimos saber quando é que os consumos são feitos, conseguimos perceber se os consumos são anómalos. Só para ter uma noção, o sistema emite um alerta se existir um consumo de 4 litros por hora permanentemente, ele envia um alerta para a nossa sala de controle, a Smart Room, e nós automaticamente informamos o proprietário de que ele está a ter um consumo que não é normal, porque é permanente, ou seja, naquela casa à noite as pessoas dormem, às vezes as pessoas saem de casa, e com isto alertamos com pequenas regras para fechar as torneiras de água, verificar os autocolismos, verificar a piscina, ver o sistema de rega, e posso-vos dizer que graças a este trade-off comunicacional e de informação que existe entre os proprietários de Infralobo, nós temos vindo diariamente a identificar piscinas com fissuras, jardineiros que regam os jardins com excesso de água, porque existe um padrão, X metros cúbicos de água por X metros quadrados de relva, inclusive depois com a estação meteorológica dá para ver o nível de pluviosidade e ajustar essa rega. Conseguimos inclusive ver quando há roubos de água, sim, porque há roubos de água também na zona de Vale-Lobo. Posso-vos dizer que existem proprietários que saem de casa e têm consumos quando não estão em casa, e nós já identificamos e ajudamos, porque é possível ver a hora, e conseguimos identificar às vezes alguns comportamentos menos adequados de vizinhos e de entidades subcontratadas, e com isso resolver esses problemas e melhorar a cultura e o comportamento que os consumidores têm relativamente à água. Para 2021, como eu tinha dito, e respondendo já a outra questão do Helder, o nosso sistema de rega atualmente, quando detecta um nível de pluviosidade, um determinado nível de pluviosidade, ou através das ligações que já tem à Google, consegue verificar se vai chover e então desliga automaticamente o sistema de rega, e consoante o nível de pluviosidade estimado, ele desliga a rega por 24 horas, por 1 hora, por 9 dias, por 5 dias, e isto permite uma poupança e um respeito muito maior com a nossa relação com a água. E é a nossa intenção em 2021 conceber uma aplicação que permita aos próprios proprietários, através de um chip, conseguirem também eles, e através do nosso sistema, que os relvados particulares possam também usufruir desta tecnologia, ou seja, quando chover, fazer o shutdown, ajustar o nível de rega ao nível de pluviosidade, e com isto conseguirmos ter uma maior eficiência hídrica em toda a zona de Vale-Lobo, quer pela entidade gestora em baixa, que somos nós, quer pelos consumidores. Muito obrigada, doutor. Now we have a question for the Councillor Izzo as well. Can you hear me, Councillor? Yes, I can. Okay, so given that the Belt and Road Initiative by China has Portugal on the map, can these investments destabilize the security of 5G implemented by non-Chinese companies? Okay, this is a little technical, so if you don't mind, I'll answer it in English. That's a good question. I'm not an expert on the technical security aspects of 5G networks, how secure they are from interference or interruption or being tapped into by third parties. But clearly, they're more secure if you have trusted vendors, as I said during my remarks. But no communication network is entirely secure, and I will give you this example. A few years back, the United States blocked potential investment by a Chinese firm
in the United States because the actual location of the investment, the facility, was very close to a US military base. And we were afraid that they could use signal intelligence, methods of observation on our military base. So you have to be careful of who's investing in your country in general. If they're a malignant force and they want to surveil your populace or gather information, they can find ways to do that. But it's the network, the 5G network is much more secure if you have trusted vendors. I hope that answers your question. Thank you, Counselor. Agora, voltando ao português, agora uma nova pergunta para o Dr. Carlos Manso. Atendendo à escassez de água que Portugal enfrenta e irá enfrentar no futuro, existe a possibilidade de implementar essa tecnologia da Infralobo em larga escala? Só para termos noção, a tecnologia não é da Infralobo. A Infralobo identificou aquilo que eram os seus desafios na gestão do seu negócio. Andámos pelo país com uma empresa que é a nossa parceira a nível tecnológico, que é a Visual Pharma, e fomos ver nos vários sítios onde é que havia ferramentas tecnológicas que permitissem resolver o nosso problema. Por exemplo, na questão dos sensores de resíduos, fomos a Castelo Branco para uma empresa que é a Vox, que é uma startup portuguesa. Na questão da gestão de ocorrências, fomos à Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, e é uma empresa que é a Focus, que também é nacional e que é da cidade de Lisboa. Relativamente ao sistema de rega, temos uma empresa que é a Itelmatis, da Universidade do Algarve, que foi quem desenhou esta ferramenta, e depois temos um grande player a nível nacional que nos auxiliou a montar isto tudo e a congregar estas ferramentas todas e pô-las a funcionar, que é, neste caso, foi a Altice, a antiga Portugal Telecom, e não é nada mais do que muitas grandes cidades europeias já fazem, inclusive a Lisboa já faz muitas das coisas, uma escala muito maior do que a Infralobo faz. Por isso é possível, apenas é necessário planeamento, financiamento e decisão de quem tem poder para decidir. Muito obrigada. Agora uma pergunta para a doutora Filipa Santos, que é: qual será o impacto político e humano que devemos esperar de um mundo hiperconectado? Eu acho que há uma frase do Sr. Michio Kaku, que é um físico americano que estuda muito esta evolução das tecnologias, e ele diz que as tecnologias vão nos proporcionar e vão ter um impacto dos maiores que já vimos, quer na medicina, quer na educação, e que nos vai proporcionar ter mais capacidade de processamento num telemóvel do que temos hoje em dia, por exemplo, num hospital de grande dimensão. Mas que os humanos terão sempre a capacidade de decidir sobre aquela pessoa que tem à sua frente ou sobre aquela pessoa com a qual se estão a relacionar. E, portanto, eu diria que a tecnologia é fundamental e é um alicerce base para melhorarmos o que fazemos hoje em dia, para nos dar a capacidade de escalar para outros níveis de produção, para outras inovações, mas efetivamente os humanos vão ter sempre a palavra final para tomar a decisão. Dito isto, e olhando para o contexto da saúde, acho que, por exemplo, uma profissão de médico ou de enfermeiro vai ser muito transformada com a tecnologia, mas será sempre o médico em conjunto com o seu doente que tomará a decisão mais informada com base em tecnologia para traçar um plano de tratamento ou um plano de ação. Vai ser também fundamental para garantir que menos pessoas chegam à fase da doença. Eu gosto mais de falar na gestão da saúde do que na gestão da doença e, portanto, acho que do ponto de vista humano vai-nos exigir ter uma posição, vai ter que haver regulação ética de segurança de dados, de cibersegurança que garantam que efetivamente a tecnologia garanta a nossa privacidade e garanta a privacidade até onde nós o desejarmos, mas os humanos terão sempre um papel fundamental na tomada de decisão, mesmo e que deva ser sobre o que a tecnologia nos pode proporcionar e ajudar na tomada dessa decisão. Muito obrigada, doutora. Now to the Councillor Jeffrey Izzo.
What changes can we expect from the U.S. President Joe Biden's administration regarding future data security policy? Uma boa pergunta. O que vai ser as mudanças da administração do Joe Biden? Não sei. Neste momento é demasiado, demais cedo para falar sobre assunto especificamente. Mas, com certeza, a administração de Joe Biden é mais preocupado do que a administração de Donald Trump com abastecimento global e o ambiente. Nesta área, a segurança de data e privacidade, esta política vai ser determinada pelo chefe de gabinete para negócios, departamento de negócios, e o chefe de política econômica no departamento Estado. Então, deve olhar deve olhar quem pessoa vai ser instituído nas duas posições. Obrigado. Thank you. Agora, mais uma pergunta para a doutora Filipa Fisch, que é: o Sistema de Saúde Nacional está preparado para o 5G? Bom, eu acho que nós já temos algumas experiências do que fazemos com o 4G, que pode ser alavancado rapidamente para o 5G para ter melhor qualidade, nomeadamente no que diz respeito à gestão da doença crónica, a telemedicina e a telemonitorização, ter um conjunto de dispositivos em casa que nos permitam, no final do dia, ter quase uma central de monitorização de gestão da doença crónica, tal como gerimos municípios e que temos os vários eventos a ser recolhidos. Eu penso que esse é claramente um desafio onde Portugal pode ser uma montra para a utilização do 5G na área da saúde. Para que isto aconteça, não é só alavancar a tecnologia e colocar a tecnologia, é preciso definir processos, que não é a tecnologia que resolve, mas definir qual é o processo que eu vou ter e qual é o resultado que eu quero esperar com a aplicação desta tecnologia, é um ponto fundamental. O segundo é a formação, quer do cidadão, portanto, o que falamos da literacia em saúde e em tecnologia é fundamental que o cidadão tenha, mas também os profissionais de saúde e os gestores tenham esta formação para saber levar a bom porto a utilização da tecnologia, como é o caso do 5G, no tema da telesaúde, telemedicina e telemonitorização. Outra pergunta para a doutora, que é: atendendo a disparidade em termos de acesso à internet que existe entre o litoral e o interior do país, considera que a implementação do 5G irá acabar com este fosso e auxiliar a população mais envelhecida no interior em termos de saúde? Pois é, eu acho que sim, acho que nós não precisamos. Um dos benefícios que, por exemplo, a telemedicina, e que conheço com mais detalhe, que fiz a implementação, acompanhei a implementação de projetos, quer no interior de Portugal, quer de Portugal para os países de língua oficial portuguesa, os PALOPs, que têm dificuldade de acesso, têm dificuldade de acesso a profissionais de saúde, e claramente o 5G é uma forma de eu potenciar e alargar a equidade dos cuidados de saúde. Não faz sentido que uma pessoa por estar em Bragança não tenha o mesmo nível de acesso a cuidados de saúde diferenciados para uma pessoa que vive no Porto ou em Lisboa. E, portanto, o 5G deverá ser um enabler para eu garantir que as pessoas que estão num sítio de Portugal mais interior possam ter acesso aos profissionais, aos cuidados diferenciados, que outra pessoa que esteja mais próximo de locais de referência também o tem. Novamente, eu acho que há
uma gestão da mudança que tem que ser feita e uma adoção de novos processos para que isso possa acontecer. E temos de olhar para o ecossistema mais alargado da saúde. No final do dia, não podemos fazer um piloto com uma aldeia ou com uma vila e não garantir que isso se expande para todo o país e que é visto como um ato que tem que ser pago. E, portanto, quer do ponto de vista público, quer do ponto de vista privado, quando falamos de seguradoras, este é um percurso que tem que ser feito, porque não podemos só envolver o cidadão, os profissionais e as unidades de saúde, temos também de envolver os pagadores, para perceber que há um resultado melhor em saúde, mas também há um resultado económico que daí advém e que, portanto, que move todos os envolvidos para o mesmo objetivo. Obrigada. Mais uma pergunta para a doutora, que é: acha que a aceleração que o Covid trouxe com a produção em tempo recorde da vacina se vai tornar a nova métrica para tudo o que for desenvolvimento e entrega de tecnologia? Eu acho que sim, não é? Porque neste momento em que tivemos esta aceleração de produção de uma vacina, a expectativa de qualquer um de nós, quando precisar de um medicamento inovador para tratar qualquer tipo de doença que tenhamos, vai ser esta. E, portanto, esta vai ser a ancoragem que vamos fazer para qualquer tipo de inovação que queiramos ter no mercado em termos de tratamento ou dispositivo médico. Claro, não vai ser sempre tão acelerado, penso eu, mas temos de olhar para o que fizemos para esta aceleração e para esta aceleração na introdução da vacina, não só pelo investimento que tinha sido feito no passado, mas também por esta mudança cultural que houve de os países, os reguladores, olharem para este tema e de se poder utilizar muito mais tecnologia do que tipicamente se usa para acelerar a introdução no mercado. E, portanto, acho que agora faz parte de olhar o que é que fizemos bem, o que é que não correu tão bem e depois definir qual é o modelo, qual é a arquitetura de referência que devemos ter para que esta aceleração aconteça e que traga benefícios para o tratamento e também para os custos que tem de produção, que claramente tem de reduzir para garantir que chegamos a mais pessoas de cada vez que temos um medicamento inovador no mercado. Muito obrigada, doutora. Bem, posto que já não temos mais perguntas, acho que podemos já finalizar aqui o evento. Muito obrigada mais uma vez pelo contributo de cada orador e por terem estado presentes conosco hoje. Obrigada. Olha, acabou por vir mais uma pergunta, portanto, acho que ainda temos tempo. Doutor Carlos Manso, essa para o senhor. Que outras aplicações poderá ter o software que utiliza, nomeadamente, em termos de boa gestão e de recursos naturais? É assim, nós utilizamos, por exemplo, existe relativamente, posso-vos dizer que nós, paralelamente com tudo isto, também fizemos um plano de descarbonização, substituição de consumo de energias de combustíveis fósseis por energias renováveis, e estamos a utilizar a ferramenta de gestão de ocorrências para fazer, como é que eu ia dizer, para fazer o controle do piquete e da checklist da manutenção e do controle dos painéis fotovoltaicos e da manutenção também da rede de água, de saneamento, e inclusive a nível daquilo que é a recolha dos resíduos, o software dá-nos imensa informação. Ou seja, nós estamos a utilizar isto por uma maior eficiência em termos de custos, em termos de produtividade, mas também estamos a utilizar para uma boa gestão de recursos naturais. Só o simples facto de termos uma poupança de água na rega, com a implementação do sistema inteligente de rega, que nos permite, nós temos os 22 hectares todos georreferenciados. São centenas de espaços onde nós sabemos a área de cada espaço, o tipo de vegetação que lá temos e a periodicidade com que a mesma é tratada, para além da quantidade de água que é consumida. E isto permitiu-nos, não só através da pluviosidade, poupar água, mas também criar modelos técnicos
para verificar se a água que se utiliza para esses espaços é adequada ou não. E isso permitiu-nos, por exemplo, na questão da rega, poupar 27% no consumo de água do ano passado, permitiu-nos ser a segunda melhor entidade gestora na água não faturada, ou seja, a água não faturada é tudo aquilo que se perde na rede e tudo aquilo que nós utilizamos e que não sabemos onde utilizamos. Para ter uma noção, a média nacional são entre 32% e 36%, a Infralobo opera naquilo que nós chamamos de mercado gourmet, nós temos 7% de água não faturada, ou seja, é já quase ridículo investirmos para pouparmos ainda mais água, porque já estamos no limite da eficiência e por isso esta aplicação, ou seja, estes softwares só existem para uma boa gestão de recursos naturais, ou seja, eles por si só não, foi como disse há pouco a engenheira Filipa Fisch, ou seja, o sistema por si só não faz nada, nós tivemos que criar métricas no início, as métricas estão associadas à gestão da água, à gestão do saneamento, à gestão dos resíduos sólidos e por isso, só para ter, isto estamos a falar de 250, à volta de 250 mil metros cúbicos de água que conseguimos, neste caso, não usar indevidamente só pelo facto de termos esta tecnologia. Por isso posso dizer que, em termos de gestão de recursos naturais, é a aplicação que se pode fazer. Muito obrigada, doutor. Temos mais uma pergunta para si, que é, somando aquilo que as 3 empresas municipais da Câmara Municipal de Lisboa fazem a nível da sustentabilidade ambiental, o que falta fazer para conseguir atingir as metas do Acordo de Paris? Assim, relativamente às empresas municipais da Câmara Municipal, falta fazer muito pouco. Ou seja, o município de Lolé, felizmente, desde o início em que o combate às alterações climáticas passou a estar na agenda, é diferente. Elas já existiam, mas estar na agenda é diferente. Passou a haver uma preocupação e uma maior intervenção da parte política e Lolé nisso até tem estado na linha da frente e desde cedo o presidente do município exigiu às empresas municipais decisões do ponto de vista de investimento que permitissem cumprir a nossa pequena parte. Estamos a falar, Lolé é o maior concelho, é dos maiores concelhos a nível nacional e as 3 infras provavelmente correspondem a pouco mais de 30%, 40% daquilo que é o Conselho em termos habitacionais. Agora, a nível daquilo que são as metas de sustentabilidade ambiental, as 3 têm feito papel, temos planos de descarbonização, neste momento temos uma eficiência a nível do que é os consumos energéticos do ponto de vista de energia solar, naquilo que é a sustentabilidade na gestão da água, no controle dos resíduos e por isso acho que não é pelo papel das empresas municipais que as metas do Acordo de Paris não serão atingidas a nível nacional. Muito obrigada, doutor. Acho que agora sim podemos finalizar. E, então, gostaria de agradecer mais uma vez aos oradores aqui presentes. Obrigada à UEL por essa organização fantástica. Obrigada a você que está nos assistindo e enriquecendo ainda mais esse evento. E, bem, assim damos por finalizado este segundo painel da segunda edição das Jornadas A Segurança e a Defesa da Academia. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.